Jovem Pan News Bauru, agora 11 horas e 5 minutos, 11 e 5 na cidade sem limites. Nesta edição do Bauru é Notícia, você vai ouvir, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos e candidatas a deputado federal e estadual por Bauru. Hoje vamos receber nesta edição Luiz Carlos Vale, candidato a deputado estadual pelo PL, aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. Os radares meteorológicos do IPMET Unesp localizados em Bauru e Presidente Prudente estão detectando chuvas fracas a fortes no estado de São Paulo, algumas com descargas elétricas. Chuvas mais intensas nos municípios de Lucélia, Guararapes, Coroados, Promissão, Batatais, Jardinópolis, Itaporanga, Ibirarema, Palmital, Platina, Exaporã, Assis, Paraguaçu Paulista e Rancharia. As chuvas têm deslocamento de oeste para leste. Numa previsão válida até a 1h da tarde de hoje, tem céu parcialmente nublado com ocorrências de chuvas isoladas, ventos variáveis fracos a moderados. Nesta quinta-feira, dia 22, uma área de instabilidade e baixa pressão estará sobre o continente, provocando instabilidade sobre o estado de São Paulo e aumentando a nebulosidade, causando chuvas com trovoadas em áreas isoladas. Temperaturas estarão estáveis. No edifício sede da Jovem Pan News Bauru, na Alfredo Fontão 273, termômetros registram neste momento 18 graus. Sensação térmica também de 18 graus e a umidade relativa do ar está na casa dos 94%. A Jovem Pan News Bauru dá sequência à série de entrevistas com os candidatos e candidatas a deputado estadual e federal por Bauru. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia 8 de setembro de 2022. Todos os candidatos e candidatas foram convidados. Não responderam ao nosso convite os candidatos Rodrigo Agostinho, Eduardo Avalone, Lúcia Rosim, Fábio Manfrinato e Paulo Bosta. Os candidatos que não quiseram participar foram Orlando Costa Dias e Emerson Construtor. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Bauru, Luiz Carlos Vale, candidato a deputado estadual pelo PL. Luiz Carlos Vale, seja bem-vindo à programação da Jovem Pan News Bauru. Eu quero que o senhor se apresente, por gentileza, nós não estamos ainda com o tempo correndo, e obrigado por atender o convite da Jovem Pan. Bom dia, Léo, bom dia, bauruenses, ouvintes da Rádio Jovem Pan News. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Luiz Carlos Vale, engenheiro, pastor e candidato do PL, do Bolsonaro, aqui em Bauru e região. Meu número é 22144, bem fácil, hein? Muito bem, temos aqui então conosco o Luiz Carlos Vale, que a partir de agora tem 12 temas em nossa urna, 10 minutos na contagem regressiva, que será administrado pelo próprio candidato. Ele poderá responder 1, 2 ou mais temas conforme ele assim desejar e administrar o seu tempo. A partir do momento que sortearmos o primeiro tema, eu não farei mais nenhum tipo de intervenção ou pergunta, somente vou ler assim os temas que forem sorteados. O primeiro tema, portanto, nós vamos sortear aqui é educação. A partir deste momento, o tempo está correndo para o senhor, candidato. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar que esse é um tema fundamental, de importância relevante para a nossa sociedade. Como vocês sabem, a minha formação é engenharia, trabalhei em construtoras em São Paulo, né? Trabalhei no metrô de São Paulo, na CPTM, na remodelação dos trens de subúrbio, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa chamada Engefer, que depois se tornou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ligada ao Ministério dos Transportes, fui gerente de projeto do metrô de Recife, voltei a Bauru, fui chefe de departamento de materiais aqui da antiga rede ferroviária, a noroeste do Brasil, mas também militei como pastor cristão evangélico e também militei na área da educação. E o que tem a ver? Alguém pode falar da onde? Como foi essa questão? Bom, nós sempre nos preocupamos com a educação,
Na Vila Industrial nós fundamos uma creche para cuidar das crianças e dar aquele pré-ensino, né, inicial para que aquelas crianças pudessem entrar no ensino fundamental já com alguma base. Então a creche quadrangular da Vila Industrial, minha esposa presidiu. Durante 15 anos cuidamos de mais de 70 crianças. E foi essa interação que de uma certa forma, nos posicionou na política. Acabamos entrando na política também por conta desses projetos sociais. Fui vereador por 4 mandatos em Bauru, fui presidente da Câmara num período talvez de maior crise da cidade, onde 2 prefeitos foram cassados, né? E foi muito difícil naquela época, fui ameaçado, jogaram bomba na minha casa. Eu estou fazendo esse resumo porque é importante até chegarmos aonde o tema em questão, que é a educação, né? Em 2004 saí candidato a prefeito, perdi as eleições, o Tugan Gerami ganhou, mas fui muito bem votado, tive 15 mil votos naquela eleição e posteriormente eu me afastei da política. Me afastei. Em 2016 eu estava assistindo os debates na televisão, onde 3 pessoas estavam assim na vanguarda, né? Sobre um tema muito interessante que é a ideologia de gênero, que é algo que se pensava em colocar na educação como um padrão no nosso país. E essa ideologia de gênero, que para mim é um sofisma nefasto, né? É uma coisa muito ruim, porque o objetivo disso não é trazer inclusão social, mas sim fazer a apologia à homossexualidade. E não tenho problema nenhum em tocar nesse assunto, tenho amigos homossexuais, respeito, mas essa teologia, essa ideologia, melhor dizendo, né, já estava em debate no Congresso Nacional e 3 pessoas apareciam muito acirradas ali nessa questão. Um era o deputado Jair Bolsonaro, né, o outro era o senador Magno Malta e também o deputado federal Marco Feliciano. Então, nessa oportunidade, eu vendo meus netinhos, eu me preocupando com o meu país, porque eu amo o meu país. Meu pai era um militar, tenente do Exército Brasileiro, minha mãe era uma professora primária, também ligada à área de educação. E nessa época, nós estávamos com o Colégio Saber. Eu fiz uma pós-graduação no Mackenzie, em Fundamentos Cristãos da Educação. E nós fundamos o Colégio Saber aqui em Bauru. Minha esposa era a presidente do colégio, para dar às crianças uma base, uma formação cristã, né? Uma formação judaico-cristã. E era justamente nesse período onde esse debate começou. Então, hoje eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso. A gente está abordando o tema educação, mas quando a gente mergulha a fundo nisso, e quando a gente estuda um pouco da filosofia, né, do marxismo cultural, da escola de Frankfurt, do gramscismo, né? Gramscismo é justamente uma forma de mudar a sociedade para a implantação do comunismo. E é muito bonito esse discurso, né? Vamos ajudar as criancinhas, vamos ajudar os pobrezinhos, um conflito de classes. Quem criou esse conflito, né, não foi o presidente Bolsonaro. Quem criou esse conflito foi o ex-presidente Lula e o seu ministro da Educação, o senhor Haddad, que quando passou pela Prefeitura de São Paulo fez algumas pérolas também. Tem um projeto dele lá, eu pensei que era brincadeira, do Bolsa Travesti, né? O Bolsa Travesti ele chegou a tramitar lá na Câmara de Vereadores em São Paulo, mas felizmente a lucidez lá dos vereadores impediu que isso prosperasse. Então, esse tipo de política voltada para a educação, né, tem colocado o Brasil nos últimos níveis mundiais de educação, né? Porque nós vemos, sim, uma política de educação totalmente aparelhada. Isso vai desde do ensino fundamental até os meios universitários. Parece chique, bonito falar de socialismo, né? Mas o que nós temos visto aqui ao lado das fronteiras do nosso país
são países que estão em franca decadência, né? Como a Venezuela, né? Tem um nome bonito, República Socialista Bolivariana de Venezuela. Eu conheço a Venezuela. Eu fui de carro, fiz uma viagem de carro de Manaus até Puerto La Cruz, atravessei toda a Venezuela, um país lindo, um país que tinha autopistas, um país moderno, riquíssimo em petróleo, e hoje está lá, as pessoas revirando lata de lixo para tentar se alimentar de alguma forma. Então, nós não queremos isso para o Brasil. Então, eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso. Eu abomino essa ideologia de gênero, eu abomino esse projeto de educação que nada mais é do que uma política ali que remonta lá o tempo do Paulo Freire, né? Que infelizmente levou o país aonde chegou. Então, vamos mudar essa realidade. Eu sou o candidato do Bolsonaro em Bauru e região. Vamos trabalhar, conseguir verbas para a nossa cidade. Um deputado estadual pode fazer muita coisa. Então, é o que eu pretendo fazer. Muito bem, o senhor tem cerca de 30 segundos para responder mais um tema antes das considerações finais. Reforma política. A reforma política é um tema muito interessante, né? Nós temos hoje uma quantidade de partidos imensa. Nós temos partidos que sequer a gente sabe o nome, né? Então, isso está exagerado. Eu vejo que, no fundo, já se dividiu em dois grandes segmentos. Um liberal, né, que os esquerdistas costumam chamar de fascistas, e um outro que é o esquerdismo pura e simplesmente, que é essa questão comunista, né? Porque eles gostam de dourar a pílula, falar que é socialismo, que é isso, mas no fundo, o que eles querem é o aparelhamento do Estado e a tomada de poder pura e simplesmente. Muito bem, para suas considerações finais, Luiz Carlos Valle, candidato a deputado estadual pelo PL. Eu quero fazer um apelo aos bauruenses que reflitam muito no seu voto. Não caia nessa cantilena aí, que é esquerdista também, anula o voto, não é um nem outro, não. Isso daí fizeram lá na Venezuela e deu no que deu, né? Nós temos sim que tomar um posicionamento firme, um posicionamento de quem tem coragem de assumir aonde está. Eu não fico em cima do muro, eu vou votar no Bolsonaro para presidente, vou votar no Marcos Pontes para senador e no Tarcísio para governador. O deputado federal tem muitos candidatos bons também. Eu sou Luiz Carlos Valle, o candidato do Bolsonaro para Bauru e região. Vamos lutar pelo progresso da nossa cidade. Meu número é 22144. O senhor ainda tem 40 segundos, candidato. Eu quero, inclusive, fazer esse apelo, né, essa reflexão. Por favor, não vote no corrupto, no ladrão, né, porque o Brasil não merece isso, e muito menos nesse governador que é o pai do kit gay, o pai da ideologia de gênero no Brasil, que foi ministro da Educação do Lula. Vamos eleger o Tarcísio e vamos lutar. Você que é bauruense como eu nasci aqui em Bauru, eu amo a minha cidade. Eu vou destinar recursos, verbas, e um deputado estadual pode muito sim em verbas para a região. Então, vamos votar no Marcos Pontes também e 22144, deputado estadual. Muito obrigado, agradecemos assim o candidato Luiz Carlos Valle, candidato a deputado estadual pelo PL, aqui na programação da Jovem Pan. Boa sorte, candidato.